Shalom, Grupo Refúgio, Shalom, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa família no altar de Deus. Que privilégio, como Deus é bom, nos dá a oportunidade de confiar a nossa família no altar dele. Deus tem cuidado, Deus tem guardado, Deus tem livrado, Deus tem moldado, eu não tenho dúvida que Deus tem moldado a nossa família. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Semana passada, a nossa querida irmã Ica trouxe como tema a mulher sábia. A mulher que ora, a mulher que jejua, a mulher que busca o Senhor, né? A mulher sábia edifica o seu lar. E com certeza, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas vamos falar um pouquinho a respeito da família? A sua família não começou no casamento. A minha família não começou no casamento. Não começou na cerimônia, não começou quando vieram os filhos. Começou no momento em que Deus conectou duas histórias. O encontro não foi por acaso, pode ter certeza, foi um projeto do Senhor. Quando você encontrou a sua esposa, ou quando você, esposa, foi encontrada, ali começou um projeto do céu sendo concretizado aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 18, 22. Abra sua Bíblia e confirme se o que eu vou falar procede com a palavra. Diz assim: quem acha uma esposa encontra a felicidade, recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. Essa é na Nova Tradução Linguagem de hoje. Em uma outra tradução diz assim: quem encontra uma esposa encontra algo excelente e recebe o favor do Senhor. Nova versão NVI. E uma outra tradução diz assim: aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Almeida Corrigida Fiel. Então, quem encontra uma esposa encontra algo excelente. Não foi sorte, não foi coincidência, não foi por acaso, não foi apenas um sentimento, foi Deus. Deus que iniciou algo naquele exato momento. Naquele encontro, Deus já via a casa que seria construída, os filhos que nasceriam e o legado que seria deixado. Deus nunca começa algo sem propósito. Então, o casamento, ele é o início, não o fim. Muita gente acha que o objetivo era casar, mas o casamento é só o começo. É quando tem início o projeto que já estava lá no céu, tomando forma aqui na terra. O versículo continua: recebeu uma bênção do Senhor. Ou seja, não é só uma união, é liberação de algo maior. O casamento é o ponto de partida de um projeto espiritual chamado família. E hoje, Deus quer falar com você, homem. Semana passada, a nossa irmã Ica falou a respeito da mulher sábia. E hoje o Senhor quer falar com você, homem. Tem homens pedindo a Deus uma bênção, prosperidade, sucesso, paz, mas despreza exatamente o instrumento que Deus escolheu para liberar tudo isso na sua vida. Você não escutou errado, não. Você escutou certo. Deus te concedeu uma esposa e ela é instrumento. Deus escolheu a esposa como instrumento para que através dela o Senhor libere todas essas coisas na sua vida. Porque a esposa, ela não é só uma companhia.
Ela é sua parceira, ela é sua auxiliadora, ela é sua ajudadora, mas ela também é canal de Deus. Esse versículo, ele não revela só o valor da esposa, ele revela o nível do homem. Presta bem atenção, hein? Porque um homem imaturo, ele recebe e não reconhece. Um homem maduro recebe e honra. Não é sobre ela, é sobre você. É sobre quem você se tornou e como tem tratado a bênção. Presta bem atenção no que o Senhor vai falar com você no dia de hoje, porque muito é pregado a respeito da mulher ser sábia e nós buscamos isso. Sabe, todos os dias eu peço ao Senhor para que o Senhor me conceda sabedoria, para que eu venha edificar meu lar, para que eu venha honrar meu marido, para que eu venha direcionar meus filhos, para que eu venha realmente, sabe, edificar a minha casa, para que meu marido ache em mim a auxiliadora que o Senhor quer que eu seja. E acredito que todas nós que fazemos aqui parte do Grupo Refúgio e buscamos isso no Senhor, colocamos a nossa família no altar de Deus, com certeza isso faz parte da nossa oração, porque nós sabemos que nós também precisamos mudar, nós também precisamos evoluir, nós também precisamos dessa sabedoria que nós só achamos em Deus. Muitas das vezes a gente busca instrução em livros e não está errado, mas a verdadeira sabedoria, ela inicia quando a gente teme a Deus, quando a gente busca em Deus. Só que não adianta só a mulher buscar essa sabedoria em Deus. O homem também precisa pedir a Deus sabedoria, para que ele se torne um homem maduro, para que ele venha reconhecer, sabe, tudo que o Senhor já fez por ele, tudo que o Senhor já derramou sobre a vida dele. Aqui diz que quem encontra uma esposa encontra um bem precioso. Então, olha quão abençoado você é se hoje você já é casado, se hoje você já tem uma esposa, né? Que você possa valorizar, sabe, essa bênção que o Senhor liberou sobre a tua vida. É justamente sobre isso que o Senhor quer falar no dia de hoje, né? Não é sobre ela. Não, sobre ela já foi falado na semana passada, sobre a mulher sábia. Hoje nós vamos falar a respeito de como você, homem, tem tratado a sua esposa. A bênção. A palavra diz que a esposa é bênção. A bênção do Senhor sobre a tua vida. Honrar não é algo que você sente quando está tudo bem, né? Honra, quando a gente honra, quando o homem vai honrar a sua esposa, é a respeito de como você fala com a sua esposa, como você reage à sua esposa, como você a trata nos dias difíceis. Honrar é cuidar, é proteger e é ouvir. Sim, ouvir, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Muitos homens tratam bem as suas esposas, cuidam das suas esposas, suprem as necessidades da sua esposa, só que falham no ouvir. E quando os homens negligenciam a bênção, deixando de ouvir suas esposas, escutar faz parte de reconhecer o bem. O texto diz que a esposa é o bem. Mas como um homem demonstra que reconhece isso? Estamos falando a respeito de ouvir, tá? Dando voz, escutando, considerando. Se Deus chama de bem, ignorar o que ela fala é desprezar uma fonte de sabedoria dentro da sua própria casa. Quem não escuta, não valoriza. E eu separei alguns exemplos bíblicos para nós no dia de hoje. O primeiro deles é a respeito de Abraão ouvindo Sara.
Está em Gênesis 21:12. Deus disse a Abraão: atenda ao que Sara lhe diz. Não era fraqueza, era direção de Deus. Deus usou a voz da esposa para alinhar o propósito. Nem sempre ouvir a esposa é opcional. Às vezes é obediência a Deus. Nabal não ouviu Abigail e pagou o preço. 1 Samuel 25. Abigail era sábia, Nabal era duro e ignorante. Ele não escutava, e isso levou à sua destruição. Um homem que não escuta se torna cego para o próprio erro. Pilatos ouviu a esposa, mas ignorou depois. Mateus 27:19. A esposa alerta Pilatos a respeito de Jesus. Ele ouviu, mas não considerou de verdade. Não basta escutar com o ouvido, tem que se levar a sério. Escutar não diminui o homem, muito pelo contrário. Escutar a sua esposa faz com que ele amadureça a cada dia. Existe uma mentira cultural de que homem que escuta muito é dominado. Está repreendido em nome de Jesus. Aqui não tem lugar para mentira. Biblicamente, isso não se sustenta. Escutar é sinal de sabedoria. Escutar evita decisões precipitadas. Escutar fortalece o casamento. E lá em Provérbios 12:15, diz assim: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve conselhos. Tá vendo como escutar é postura de um homem sábio, um homem maduro, que reconhece o valor da bênção que o Senhor liberou sobre a vida dele? A tua esposa tá do teu lado. Muitas das vezes ela tem uma visão mais apurada que a sua, ou ela consegue enxergar um pouco além do que você consegue enxergar naquele momento. É muito importante isso dentro de um relacionamento. Tanto a esposa escutar seu marido, como o marido escutar sua esposa, né? Não tomar nenhuma decisão sem ouvir o conselho da sua esposa, marido, esposa, sem ouvir o conselho do seu marido. É primordial, sabe, que o casal tenha essa cumplicidade de, antes de tomar qualquer decisão, seja ela qual for, sabe, sempre estar se aconselhando com o seu marido, se aconselhando com a sua esposa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas como que eu faço, Vivian? Eu vim de uma família onde a palavra do meu pai era a lei. Minha mãe nem sequer ousava em falar algo, né? Muitas pessoas trazem uma bagagem consigo, né? Muitas pessoas acham que a autoridade é o homem falar é isso e ninguém mais se opor, nem mesmo a sua esposa. Mas que a gente venha desconstruir tudo isso, né? Como que eu faço? Escutar não é só ficar em silêncio, é prestar atenção sem interromper, não desprezar o que ela sente, considerar antes de reagir e valorizar a percepção delas. Tiago 1,19 diz assim: sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar. O impacto de um homem que escuta. A esposa se sente segura, o relacionamento ganha profundidade, decisões ficam mais equilibradas, o ambiente da casa muda. Escutar constrói algo que a autoridade sozinha não constrói. Então, Provérbios 18:22 mostra que a esposa é uma bênção.
Mas o homem só vive essa bênção plenamente quando ele reconhece e valoriza e escuta. O homem sábio não perde autoridade ao escutar a sua esposa. Ele ganha direção. Amém? Que esse vídeo possa ter edificado a sua vida, que você possa compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E vamos finalizar o nosso vídeo declarando em nome de Jesus que eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque a minha família é um projeto de Deus e não vai fracassar. Amém? Glória a Deus e Shalom!